Boa tarde, pessoal. Nós vamos fazer hoje uma videoaula um pouquinho diferente, porque nós vamos fazer aqui já com o conteúdo em mãos, para a gente ver se a gente consegue chegar até vocês com mais facilidade, tá? Nessa nova etapa, o nosso conteúdo é editorial. Muito bem. Quando nós pegamos uma revista ou um jornal, há sempre um artigo que ele é de responsabilidade do editor do jornal ou da revista. O editor é a pessoa que é o responsável pela sua publicação e pela sua edição. O editor, às vezes, ele escreve esse texto que é uma opinião dele sobre determinado assunto. Essa opinião também passa a ser a opinião da revista ou do jornal. Bom, quais são as principais características de um editorial? Ele expressa a opinião do jornal ou da revista através da pessoa que escreveu, que é o seu editor. Também tem a intenção de fazer com que o leitor ele possa aceitar o ponto de vista do editor para poder também participar, dando a sua própria opinião. A estrutura é a mesma estrutura de um texto normal, tem introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? A linguagem é uma linguagem bem simples, bem clara, bem objetiva, tá? E normalmente o tipo de linguagem é a linguagem formal. O que é linguagem formal? É a linguagem normal, aquela que não tem gíria, aquela que não tem abreviações, tá? E os verbos normalmente aparecem no presente, porque o editorial ele fala do presente, ele não fala do futuro e nem do passado, e normalmente na terceira pessoa do singular, nunca se referindo a eu e nem nós, referindo-se apenas a ele ou eles. Bom, nós temos aqui primeiro um textinho chamado Lado Bom das Coisas. É um editorial, é uma opinião do autor do texto. Nós temos as seguintes questões. Qual a finalidade do texto? Bom, o que quer dizer isso? Para que serve esse texto? Qual que é a intenção desse texto? Qual o fato que gerou o editorial? Qual o fato que fez com que esse texto pudesse ser escrito? Qual o motivo que levou o autor a escrever esse texto? Os editoriais são gêneros textuais que fazem parte de qual grupo de textos? Bom, aí nós estamos vendo aí, nós temos jurídico, que é texto lá da justiça, temos religiosos, publicitários, que é propaganda, e temos jornalísticos, que tem intenção de informar. Na próxima questão, nós temos aí, no editorial em estudo, o autor do texto faz uso de argumentos e informações que colaboram para construir sua ideia. Indique quais são esses argumentos. Então, você vai ter que ir lá olhar no texto e olhar quais são os argumentos que levam o autor a escrever essa ideia. A quinta questão, sabe-se que os textos dissertativos e argumentativos são construídos a partir de argumentos e de informações que comprovem esses argumentos. Então, ao analisar as frases seguintes retiradas do texto, informe se elas correspondem a informação, se for informação você vai colocar I, ou se for opinião, você vai colocar O. Informação é aquilo que existe, opinião como vocês todos sabem, opinião é o que eu penso ou o que você pensa sobre o assunto, tá? Então, você vai colocar, diante das alternativas, você vai colocar I ou O. Depois, nós temos a questão 6, tem selecionado um trecho, olha, fazer uma jogatina com sua família ou ainda lembrar de histórias de quando eram mais jovens e passá-las para as próximas gerações. A palavra grifada, que é ou, ela introduz o quê? Uma oposição, uma ideia oposta, uma adição, somando um termo com outro, uma alternância, que é uma alternativa que pode ser uma coisa ou outra, ou uma conclusão, que é o resumo de uma ideia. Na questão 7, no período, isso sem falar de resgatar aquele velho jogo de tabuleiro, vamos parar por aí, essa palavra resgatar, ela pode ser substituída por qual dessas palavras aí sem mudar o sentido? Libertar, recuperar, escravizar ou redimir. Aqui, nós temos o texto número 2, texto 2, que é o cuidado para iniciar a retomada. É outro editorial, também já do mês de abril desse ano. Cuidado para iniciar a retomada. O texto 2 tem qual finalidade? De novo, qual
para que serve esse texto, qual que é o objetivo desse texto. O editorial foi construído a partir de que fato? Qual foi o fato que fez com que o autor escrevesse esse editorial? No último parágrafo, há uma informação que comprova a posição do jornal sobre a retomada à realidade habitual. Qual que é essa posição do jornal? No editorial em estudo, que fundamento o autor do texto faz para construir a defesa da tese? Indique a alternativa que expressa as estratégias argumentativas encontradas no texto. Estratégia. O que é uma estratégia? É algo que eu defino como uma linha de trabalho. E argumentativa? O que é argumento? Olha, quando você quer ganhar alguma coisa do seu pai ou da sua mãe, você tem que ter um motivo, você tem que ter uma razão para ganhar isso. Esse motivo ou essa razão é o seu argumento. 12ª. No trecho, não se trata do momento de decidir só por números, impulsos ou indícios, mas com base em questões concretas. Essa palavra mas, ela introduz o quê? De novo, a mesma coisa que nós já vimos antes. Olha, oposição, adição, alternância ou conclusão. A 13ª. No trecho, qualquer política dependerá da adesão e do respeito da população. A palavra grifada introduz o quê? Nós não vamos explicar essas palavras de novo porque são as mesmas, né? Só que a palavra grifada agora é e. 14ª. No período, o que pode determinar o caminho de um caos sem precedentes, o termo sem precedentes pode ser substituído por qual outro sentido? A dica, né? Procura no dicionário o que significa a palavra precedente, que você vai conseguir identificar direitinho, tá? E a 16ª, quais são as principais características do gênero editorial? Vocês têm essas características escritas aí na folha de vocês, tá? Bom, essa então é a primeira parte do nosso trabalho, tá bom? Nós agora vamos para o texto 2. No texto 2, nós temos a primeira atividade, que é precaução com medida de prevenção. Vocês estão percebendo que os nossos textos eles estão falando sobre a atualidade, né? Falando sobre o Covid, sobre o coronavírus. Nós temos o texto e depois nós temos as questões. Lido o texto, responda as questões. De novo, eu tenho aquela mesma primeira questão da outra atividade. Os editoriais são gêneros textuais que fazem parte de qual grupo de textos? Tá? Então, as mesmas coisas de antes. O editorial cria uma polêmica, a qual gira em torno da medida de prevenção contra o Covid-19. Por quê? Por que o editorial cria uma polêmica? Qual o fato que originou esse editorial? Nós já falamos sobre isso antes, né? Qual foi o motivo que levou o editor a escrever esse texto? Dentre as características de um editorial, escreva algumas que você identificou no texto, tá? Você também já conhece as características, elas estão escritas logo acima. Aí, antes de começar o primeiro texto, tem aí características do editorial. Depois, os textos dissertativo-argumentativos são construídos a partir de argumentos e de informações que comprovem esses argumentos. Então, ao analisar as frases seguintes, retiradas do texto 1, informe se eles correspondem a informação ou opinião, tá vendo? A mesma questão do mesmo jeito. Se for informação, é algo que é concreto. Se for opinião, é o pensamento do editor, é o que ele pensa. Tudo bem? Muito bom, pessoal. Então, essa é a nossa videoaula. Nós estamos fazendo aqui uma videoaula diferente e eu gostaria que você avaliasse e dissesse lá no meu PV qual tipo de aula que você prefere. Aquela videoaula que a gente vai ao quadro ou essa videoaula do jeito de hoje que nós fizemos, tá bom? Um abraço a todos e continuem participando das aulas, né? Deus há de nos proteger.